Flashback. Um olhar sobre a semana. Dou as boas-vindas a mais um Flashback na TSF e na SIC, e comigo estão, como habitualmente, José Magalhães, Pacheco Pereira e Nogueira de Brito, prontos para debaterem incompatibilidades dos deputados. Antes vamos lançar outros olhares sobre a semana. Lobo Xavier saiu da direção do PP. Nogueira de Brito, aplaude ou fica triste? Bom, ficaria mais triste se o Lobo Xavier tivesse saído do Parlamento. Isso seria realmente uma perda grande, porque o Lobo Xavier é um grande parlamentar que se afirmou na última legislatura, enquanto lá esteve, na Assembleia, não foi muito tempo, foi líder do grupo, aliás, e isso foi reconhecido, suponho que foi mesmo considerado o parlamentar do ano, de uma forma merecida, não é? E, portanto, isso é que seria uma perda. Bom, saiu da direção. Eu devo dizer-lhe que li cuidadosamente a entrevista que o Lobo Xavier deu ao Independente e onde suponho que estão consubstanciadas as razões fundamentais da saída do Lobo Xavier. E essa entrevista tem duas partes, não é? Distintas. Numa das partes, o Lobo Xavier mostra-se inteiramente solidário e apoiante, convertido até, às posições estratégicas e de fundo do Presidente do Partido. E, portanto, ela representa, de certo modo, e nessa perspectiva, até na perspectiva da unidade partidária, uma vitória de Manuel Monteiro, porque o Lobo Xavier diz mesmo que algumas divergências que teria tido em tempos e que o levaram a candidatar-se, aqui há 2 congressos já passados contra Manuel Monteiro, se esbateram e está hoje convencido, além do mais, pelos resultados que ele considera que Manuel Monteiro conseguiu trazer para o partido. Uma posição dessas inviabiliza a possibilidade de Lobo Xavier se afirmar como alternativa à liderança de Manuel Monteiro? Ele mesmo diz que realmente não é essa a pergunta, isso não é suficiente. Se inviabiliza de facto. Há muito fumo no tudo ar. pode acontecer, mas Lobo Xavier neste momento diz que as divergências que o levam a sair da direção do partido são divergências que não são suficientes para fundamentar a apresentação de uma moção de estratégia autónoma. Ou acha que não? Porque Lobo Xavier sai do partido principalmente por razões de ordem protocolar, porque, digamos, se desgosta com o estilo de Manuel Monteiro e de alguns outros elementos da direção. Tu está com um não, estilo estranho. Mas o Nogueira de Brito, eu acho que realmente... Aplaude ou lamenta essa decisão? Não, eu aplaudo porque eu acho que realmente há certas coisas que não são suportáveis. O Soutor até foi o causador da ruptura. Eu fui o causador da ruptura. Exato, eu acho que o Soutor está com uma posição difícil de Eu fui o causador da ruptura. Sim, posso explicar-lhe? Pode? Em segundo. Não, porque eu acho que esta discussão é interessante se não for uma discussão, digamos, de línguas de pau, em que o Soutor adota uma posição, enfim, também ela própria protocolar. Eu não acabei a minha posição. E, digamos, de grande Mas o Magalhães está a sentir, na sua análise, um papel de observador e não desinteressado. E a questão é que nos parece que o Nogueira de Brito está interessado nisso. O Sr. Doutor lembra-se muito bem que na campanha do Porto houve decisões tomadas que não colheram, digamos, grande entusiasmo da parte da direção hegemónica do PP. Uma dessas decisões foi a sua participação num famoso comício, ou enfim, num comício da campanha eleitoral, em que o Soutor, bastante emocionado, se dirigiu às massas do PP e decidiu aí dar apoio, ou aí confirmou uma determinada forma de dar apoio ao PP sem renunciar às suas posições de fundo. Ora, esse conjunto de posições de fundo parecem ter evoluído, comuns entre a sua cabeça e a cabeça do Dr. Xavier, parecem ter evoluído hoje de uma maneira que merece atenção e análise. A minha análise, não lhe vou dizer agora, porque o Sr. está a falar, mas gostava de pedir que se debruçasse sobre questões materiais. Ou seja, não há aqui uma mera questão metodológica, e mesmo as questões metodológicas são políticas, como se sabe. E há coisas a questão que eu ponho a Lobo Xavier é o seguinte, é que, em relação a mim, há divergências estratégicas e de fundo no que respeita à orientação atual do partido, que não são, no entanto, suficientes para me levar a afastar do dito partido. Eu sou membro do partido. Exato, cada qual na sua proporção não são suficientes para afastar o Dr. Lobo Xavier. Como você, naturalmente, também é capaz de ter algumas divergências em relação à sua... você não é do partido, tem a paciência, mas não diz. Agora, eu tenho algumas divergências. Como se sabe, tenho divergências na questão europeia. Você tem divergências... uma história de ortodoxia exemplar. Não, eu não estou a fugir, estou antes pelo contrário. Tenho divergências. Portanto, eu saí, primeiro, por razões semelhantes ao Dr. Xavier, porque entendi que tinha havido, em relação à minha posição no Parlamento, uma atitude da direção e designadamente do Presidente,
que não era a mais correta e que realmente quebrava uma relação de confiança e por isso mesmo eu não podia estar no Parlamento. E não acha que houve a mesma coisa em relação ao Dr. Lobo Xavier? O Dr. Lobo Xavier... Este vice-presidente confessa publicamente que não é nada vice-presidente na prática, que ninguém o ouve em relação às decisões fundamentais, que a reforma do partido está a ser feita à margem de qualquer intervenção, não só dele, a título pessoal, como de outros colegas dele, que a natureza das reformas pretendidas é descabida, inútil, desproporcionada, reforça o poder pessoal do líder e não contribui para a unidade do partido, etc, etc, etc. É isto que leva este homem, além da questão dos pançudos e sanguessugas, que é uma questão de bom gosto, no fundo. O sanguessuga já é antigo, ele já pediu desculpa, aliás, e fez bem, não é? Foi ele mesmo, ele Lobo Xavier. Exato. Ele foi ele sozinho. Foi um ato de contrição. E nós estávamos ao pé dele. Estávamos ao pé dele. Mas não estava a entidade principal, enfim, emissária da teoria, enfim, sanguessugante. E neste contexto, que coloca o partido que está à beira de uma reforma interna, segundo se vai presenciando, e que tem um problema, que é o problema da condução de todo o processo de preparação de eleições autárquicas, este problema não é um problema irrelevante. Não estou a dizer que é um problema determinante, ou que o Dr. Monteiro não tem hegemonia no partido. Mas como é que explica a atitude do O que se pode dizer é o seguinte, das duas uma. O partido está em vias de reforma, e isso é completamente necessário. Quem tenha conhecido e vivido aquele partido sabe que isso é completamente necessário. E o Nogueira de Brito não gosta do caminho que a reforma leva. Não, e o Lobo Xavier não gosta da forma como está a ser preparada a reforma. Tem questões de protocolo, de conteúdo. Nessa entrevista ele explica. E de conteúdo em relação aos poderes que seriam centralizados e aos poderes que... Haveria uma centralização de poderes na figura do Presidente. Então podemos dizer que Lobo Xavier discorda do caminho, Nogueira de Brito discorda do objetivo a atingir. Não, eu discordo. Bem, mas eu discordo mais do que isso. Eu discordo, aliás, eu tenho uma... Eu, por exemplo... O doutor é suspeito de ser um inspirador externo disso tudo? Não sou nada suspeito nenhum. O Lobo Xavier não precisa de inspirações externas. Agora, o que acontece é o seguinte. Eu, na realidade, teria motivos... Se estivesse interessado nisso, não estou interessado em voltar a participar na vida política, por razões que vou até dizer na segunda parte. Se o Dr. Lobo Xavier avançasse tinha razões para apresentar... do PP, o Nogueira de Brito não apoiava? Para apresentar... isso apoiava. Claro. Já o apoiei quando ele realmente se candidatou. Apoiava. Agora, gostaria de conhecer melhor as posições de fundo do Lobo Xavier em relação a posições de fundo do partido. Isso gostaria de conhecer melhor. Acho que o Lobo Xavier perdeu uma oportunidade de também dizer qualquer coisa sobre isto. Eu respeito e acho e compreendo muito bem a atitude do Dr. Lobo Xavier. Discordo dele numa coisa. É quando ele faz uma distinção entre as atitudes que considera pessoais do Dr. Manuel Monteiro e a linha política do partido. E para mim, as atitudes do Dr. Monteiro relevam diretamente do entendimento da vida política partidária e da linha do partido, ou seja, essa distinção não tem sentido. Aliás, quando o Dr. Monteiro sai do Parlamento, pede a suspensão do mandato, está a tomar uma atitude muito semelhante à do Dr. Cunhal, que, por exemplo, sendo eleito deputado, nunca foi para o Parlamento. O Dr. Monteiro tem uma linha consistentemente antiparlamentar. As suas posições em relação aos políticos em democracia são posições que afetam o próprio regime democrático. Portanto, não se pode tomar daquelas posições sem pôr em causa o funcionamento normal das instituições de um sistema democrático. E, portanto, ele está sempre numa linha de tensão e de ruptura com tudo aquilo que institucionaliza a vida do seu próprio partido dentro das instituições democráticas. Portanto, é natural que haja um conflito latente e permanente entre o Dr. Monteiro e o seu grupo parlamentar, por qualquer consolidação do grupo parlamentar do PP será sempre feita contra as posições do Dr. Monteiro, que prefere conduzir uma política fora do Parlamento contra o Parlamento. Mas o Dr. Monteiro hoje está no Parlamento, isso compreende-se mal. O Dr. Monteiro hoje não está no Parlamento. O Dr. Monteiro não tem de defendê-lo, que aquilo é indefensável. O Dr. Monteiro suspendeu o mandato exatamente porque era muito difícil ao Dr. Monteiro. O Dr. Monteiro naquele Parlamento... Olha, a vítima do Dr. Monteiro foi o engenheiro Abcacis. Foi a primeira vítima parlamentar do Dr. Monteiro, que não passa, que não é eleito vice-presidente. Não é por ele. É porque as atitudes antiparlamentares do Dr. Monteiro são depois pagas pelo grupo parlamentar. Mas fez uma comparação incorreta, mas suponho que ele, apesar de tudo, se propõe continuar no Parlamento. Mas é formal, que é para ir lá, Desculpa, o doutor Cunhal saía no primeiro dia e nunca mais lá voltava. Outras pessoas. É porque eu também não quero comparar a dimensão do Dr. Cunhal com a dimensão do Dr. Monteiro. O Dr. Cunhal fica sempre na história portuguesa, goste-se ou não, e o Dr. Monteiro muito dificilmente ficará. Portanto, são duas coisas, são duas personalidades
com uma dimensão cultural, política completamente distinta. O que o Dr. Monteiro faz quer ir ao Parlamento, o que, aliás, é mau para o grupo parlamentar, porque quem conduz os assuntos correntes é o grupo parlamentar e nos momentos decisivos. O Dr. Monteiro vem de fora, cai lá de paraquedas para falar. O que acontece é que neste momento, desculpe lá, inadmissível. O que acontece é que neste momento, eu também tenho a impressão que houve esta seguinte questão. O que acontece é que neste momento o Dr. Monteiro foi há algum tempo ao Parlamento, criou, porventura, eu estou de acordo consigo, esse problema, ele está na origem remota da não eleição do engenheiro Abcacis, mas o doutor Monteiro, apesar de tudo, e perante o país, afirmou-se da seguinte forma, é que ele conseguiu conduzir o grupo parlamentar. O doutor Monteiro, de quem você dizia, o doutor Monteiro não vai no Parlamento, vamos esmagá-lo, nós vamos reduzi-lo a pó, vocês não fizeram nada disso, não fizeram nada disso, talvez porque você esteja retirado. Da 10ª sessão. Meu caro, mas chegava. O doutor Monteiro entra tarde, o doutor Monteiro no Parlamento é assim, nunca está a hora, entra tarde, já está aquilo a funcionar, dirige-se à coisa bancada e vai-se embora em silêncio, ou então faz declarações. Não, já fez intervenções. Fez uma ou outra intervenção. Já fez intervenções, está bem, mas o problema, você tem que compreender... O debate do programa do governo contra o seu partido. É uma questão de inteligência. O problema é este. É uma questão de inteligência. Não pode ter-se aquela política cá fora e ter-se uma vida parlamentar normal em democracia. O doutor Monteiro não pode. Essa é uma discussão velha no flashback. Não pode. Outros olhares sobre a semana. Peço desculpa. Não podemos encalhar aqui no Nogueira de Brito. É por isso que existe uma relação. As atitudes pessoais do doutor Monteiro e a linha política. Outros olhares sobre a semana. Estou de acordo. Eu acho que o doutor Xavier devia dizer qualquer coisa sobre as suas pessoas de fundo. Nogueira Brito, silêncio agora, se faz favor, para ouvirmos o José Magalhães. José Magalhães. Não, mas ele diz, eu creio que nesta semana houve, relacionado com esta atitude do Dr. Lobo Xavier e com acontecimentos no PSD, dois sinais bastante interessantes sobre o estado do nosso espectro político que vale a pena examinar. Eu, no caso do PP, creio que não devemos esquecer que o PP está a fazer uma aprendizagem parlamentar. O PP não tinha experiência parlamentar. Ou seja, a única pessoa que neste momento na bancada tem verdadeiramente experiência parlamentar é o Dr. Lobo Xavier. E, portanto, o grosso dos deputados não tem experiência parlamentar, está a adquiri-la agora e está a adquiri-la em condições que permitem, efetivamente, uma aprendizagem. Portanto, há ali uma dinâmica... Há uma dinâmica... Não, é uma apostila sobre o estado da oposição. Há ali um processo de aprendizagem e de afeiçoamento à gestão parlamentar, já vamos ver isso quando discutimos as incompatibilidades, que é também uma marcha de aprendizagem para o PP, do qual eu espero que ele retire algumas conclusões. Agora, o PSD é que não tira conclusão nenhuma. Isso é que me deixou perfeitamente de boca aberta. A orientação seguida esta semana em 2 pontos, não, haveria mais, mas em 2 pontos, ao votar contra o novo Estatuto da Oposição, que reforça os poderes, mas efetivamente em diversos domínios, dos partidos não representados no Governo. Em que, não, é um conjunto de poderes novos a exercer ou não. O partido é que aparentemente não está em condições de exercer poder nenhum, nem tem anos cosmética parlamentar. É dar a entender que se muda alguma coisa, não se muda nada decisivo. Nada decisivo. É pura cosmética. Só uma coisa que não se muda. Não se dá ao PSD o governo outra vez. Mais. E a proposta de fazer com que as comissões de inquérito passem a ser aprovadas só com a maioria de 2/3 é, quanto a mim, mais um passo na degradação da gestão parlamentar. Não. Isso é só em relação às conclusões. Não importa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Desacordo absoluto. A instituição parlamentar deve funcionar segundo a regra da maioria. O aumento das instâncias em que são maiorias de 2/3 degradam, porque isso significa que nunca mais vai haver conclusões das comissões de inquérito. O que vai acontecer é que o que vale, isso só reforça o efeito perverso das comissões de inquérito. Deixe-me terminar o argumento. Vocês deram cabo das comissões de inquérito. Vocês deram cabo das comissões de inquérito. As comissões de inquérito, o que vai acontecer é que vão valer pelo seu anúncio e pela controvérsia sobre a sua realização já era assim. As conclusões vão ser completamente... Não havia conclusões, desculpe. Vocês manipularam as comissões de inquérito. É mais um passo na degradação da vida parlamentar. É uma experiência que se deve fazer. Agora, o Magalhães não tem razão numa coisa. Desculpe, Magalhães, você não tem razão numa coisa. Eu acho que o PSD está cedo demais para alguém que tomou em todas as matérias que constam do Estatuto da Oposição posições contrárias às que dele constam, assumisse agora, porque passou à oposição, uma posição diferente. Não é aí que eu critico o PSD. Eu critico o PSD na atitude passiva que ele tem tido em relação ao inventário que, com muita cosmética, vocês têm feito da situação de muitos dos temas do antigo governo. Aí é que não há PSD.
O PSD não se vê, o PSD desapareceu, Ou seja, o PSD não é a oposição. O PSD devia Não é estar a verdade. falar dos buracos. E por isso, Os buracos são mais importantes os buracos, neste por momento que exemplo, os buracos, por exemplo, os Claro buracos que deveria estar a orçamentais, falar dos buracos. os buracos orçamentais, os 100 milhões que estão a Isso é Mas Pacheco Pereira é o mesmo Não de é? dizer que o PSD perdeu a alma, como disse o engenheiro Não, Ângelo não é Correia. nada. Pelo menos perdeu o Pacheco Pereira, Não, não é? o que O quer Pacheco Pereira não dizer- diz uma palavra. Não é? O que quer perdeu a dizer, alma. o que quer dizer, posso fez uma pergunta, eu quero responder Sim. o seguinte. Ou seja, o que é hoje, do ponto de vista político central, no combate político, é que o PS está a utilizar o balanço da anterior governação, falsificando os números, apresentando hipóteses, avançando com a questão dos buracos, depois se verifica que não existe. Vamos Espera ao aí, debate não fique já orçamental. nervoso. Vamos aos E dados. está a utilizar isso, Vamos aos essencialmente para impor uma imagem pública de que o anterior governo deixa a situação económica do governo todo má, o que não é verdade. Não E há ao fazer buraco. isso, está a utilizar isso contra a campanha do Ainda Dr. agora Cavaco descobriu Silva. outro. E, Aonde? portanto, de onde o PSD não está Aqui. a fazer a oposição que devia, Aonde? era exatamente Social. muito mais Por favor. importante do que outras questões por favor. que têm o seu mérito, que é o caso Fosco, que eu reconheço tem o mérito e mereceria discussão. A verdade é que a questão central hoje é que o PS está a tentar estabilizar uma ideia de que o anterior governo deixou tudo numa situação de pantanas. Sim. O que não é verdade. Qualquer pessoa que conheça sabe que estão a ser feitas mistificações com os números e com os dados. E aí é que deveria haver uma posição E que o anterior firme, governo era porque brilhante. isso o governo Este está a senhor não é, fazê-lo. não é deputado, este senhor não é deputado. Não, não é deputado. Ah, bom, infelizmente não é. E está a diga, fazê-lo, é diga, diga, exatamente, Este senhor é o antigo secretário de Estado do Orçamento. porque Que a diz, é o antigo campanha, secretário de Estado do Orçamento. exatamente, Que diz? Que Porque- reduz à sua verdadeira dimensão o buraco dos 100 milhões de contos, efetivamente. Porque uma grande esse- parte do esse buraco senhor- dos 100 milhões de contos mistificação. são Esse senhor- transferências de verbas entre ministérios esse senhor- que carecem de ir à Assembleia da E República. o senhor vai ter ocasião, na altura do debate do Orçamento Suplementar, de se explicar e de ser confrontado, de resto, com Mas explicar, as não, fontes, completo, as você origens já dos tem- buracões. Você tem uma Por linguagem favor. puramente policial no tratamento destas completo, coisas. estou a falar de dados, Isso é uma completo. linguagem Completo. policial. Vá lá. Zé Maria. Os dados estão Tem que ter feitos, os dados estão cuidado. lançados Segunda nesta questão. matéria. Segunda De questão. tal forma... Não, o PSD está dividido quanto à orientação a seguir. Ah, Quer isso dizer, que também o engenheiro parece, Ângelo sim. Correia diga que o PSD perdeu a alma, isso que não sabe parece-me que quem sim, é, é para verdade. onde é que vai, o que quer, como atua. É uma evidência, ele dilo com autoridade de fundador, O Dr. Fernando obviamente. Nogueira atribui isso, O doutor- pareceu-me um afastamento do engenheiro O Ângelo doutor, Correia bem, da- é da natural, política ativa e da é vida do natural, o partido. doutor Nogueira tem um problema, é que afasta-se de umas pessoas e distancia-se de outras, e vice-versa. No caso concreto, ele escolheu uma aproximação que me parece tenebrosa. Na semana em que o engenheiro Guterres foi à região autónoma dos Açores para fazer um pacto de progresso, resolver o caso de Santa Maria, do Centro de Observação Naval, que o cavaquismo nunca foi capaz de resolver nestes anos, e assumir uma série de compromissos em relação à questão das finanças regionais, à clarificação e transparência das relações entre o continente e as regiões, por aí diante, entre a República e as regiões, o doutor Nogueira vai ao Funchal para fazer uma espécie de tributação de beijamão ao doutor Jardim e à linha hiperradicalista no combate, invocando até teses de distanciamento da região autónoma, pelo menos daquela, em relação a objetivos de República e insinuações de que é necessário reacordar. De reacordar o quê? Reacordar a besta separatista. O que não me parece uma ideia genial para o Dr. Nogueira conduzir a sua Agora é a mais minha vez do ainda. meu tema. Associou-se às declarações do Jaime Ramos, de caráter essas manifestamente anti-república e anti-unidade nacional, E até anti-Alberto João Jardim, desculpabilizando-as, diga-se e até de Alberto passagem, João Jardim, exatamente. o que eu acho de uma irresponsabilidade completa. Como é que é possível conduzir qualquer oposição razoável se, por um lado, ele se enfia num buraco em relação ao passado, como o Pacheco Pereira agora referiu, deixando cair as bolas que vão dirigidas ao Dr. Cavaco Silva em relação aos 10 anos de gestão qualificada como negativa e criticada nas urnas. E, por outro lado, associando-se, deixando cair bolas na Assembleia da República da maneira que se viu agora. Não, e e, por mesmo outro lado, o debate. associando-se às teses O debate que jornalistas, propôs. o que quer dizer que ter um PST Como conduziu. conduzido pelos Eu queria jornalistas. referir um facto é da demente, semana quer dizer, passada, uma agora é a coisa minha vez, absolutamente vocês escolheram os vossos temas, que é o surrealista. seguinte. Eu vi a entrevista do professor Cavaco Silva à televisão e eu acho aquela entrevista muito positiva. Primeiro aspecto, porque eu, como se sabe, eu sou crítico de muitas coisas sobre a forma como está a ser conduzida a campanha do professor Cavaco Silva, mas isso não significa que eu não tenha dúvida nenhuma que ele é o melhor candidato presidencial, particularmente Você porque o até Dr. faltou uma Sampaio, visita porque dele o a Dr. Aveiro e Sampaio, porque o Dr. Nem lá Sampaio, esteve. porque o Está-se a Dr. explicar agora. Sampaio, porque o Dr. Sampaio, explicar. Chamado porque o entusiasmo. posso continuar? Nem a culpa.
Diga. Porque o Dr. Sampaio, você que contribuiu para que o Dr. Sampaio fizesse uma falcatrua esta semana, apresentando nos jornais como tendo falado com o Presidente Clinton, quando o que você fez foi limitar-se a fazer uma ligação à internet para ele mandar um correio eletrónico para o Presidente Clinton, o que não implica qualquer espécie de resposta ou colaboração do outro, e isso apresentado nos jornais, como o Dr. Sampaio fala com o Dr. Clinton por via do internet, é uma falcatrua completa. Mas eu quero voltar ao tema. Eu perdoava mas aqui eu percebo. Mas a maioria das pessoas não percebe, porque aquilo é falcatrua. Não é ignorante, não há falcatrua nenhuma. Não há falcatrua nenhuma. Então você devia desmentir as notícias dos jornais. Mandar uma mensagem por correio eletrónico. Também eu posso mandar e não falo com o Presidente Clinton. A diferença é que provavelmente a sua não será respondida. E a dele foi, diga-me. E a dele provavelmente será respondida. Provavelmente. Já passou muito tempo. Sabe que o correio eletrónico é quase imediato. Não está, pelo menos, nas prioridades do Presidente Clinton. Com a Bósnia. Sim. Bom, posso continuar? Vocês têm lá o lobby a pedir para eles o que me parece... Não se enerve. Pacheco Pereira. O que me parece é que o professor Cavaco Silva encontrou o tom. E há que reconhecer que esta entrevista tem um tom distinto de algumas coisas que foram feitas antes. E o tom tem que ser, o homem fala daquilo que sabe e transporta a experiência que teve enquanto Primeiro-Ministro para a Presidência da República. Isso não o diminui, isso aumenta-lhe a percepção das dificuldades e dos problemas do país e, portanto, a compreensão da atuação do Governo. Acho que, contrariamente àquela coisa inicial de tentar recriar uma figura que aparecesse distanciada da sua experiência de Primeiro-Ministro, sempre me pareceu mal. E, portanto, esta entrevista coloca as coisas nos seus termos certos e contrasta com a completa vacuidade da campanha do Dr. Sampaio. Da entrevista? Vacuidade perigosa. Porque o Dr. Sampaio, do ponto de vista político... Dói-lhe a abrangência, dói-lhe a gama de apoios, dói-lhe o tom, que não replica as provocações, algumas bem baixas, como a do Lopes Cardoso e a mandatária de Lisboa. O problema é que o Dr. Sampaio, quando abre a boca, não diz rigorosamente nada. É uma nuvem de palavras e mais. E as suas petições de princípio... Você Magalhães não se enerva. Eu ouvi. Mais. E o que o Dr. Sampaio diz, e o Dr. Sampaio tem tido uma complacência excessiva, porque ele não só não diz nada sobre o país, ele deixa a Câmara de Lisboa numa situação péssima, ele tem um balanço muito negativo como Presidente da Câmara. Mas vem no fim de semana já. Muito negativo como Presidente da Câmara, só diz banalidades e mais. E entre as proclamações de princípios, ele é um típico homem da geração de 62 e, portanto, tem aquelas contradições todas. Tem uma espécie de relação reverencial com a esquerda pura e dura, que isso ele nunca abandonou. Deixe-me só repetir este ponto. A relação reverencial, não é porque o Zé Meirelles fez aqui ruído. A relação reverencial que as pessoas têm, mas é que eu quero que se perceba ainda melhor, é que há ali uma coisa politicamente muito complicada. É que os homens daquela geração nunca perderam uma relação reverencial com as posições políticas do PC, com as posições políticas da esquerda, menos amantes da liberdade. Já está a mensagem. Já chega, Pacheco Pereira. Há um sublinhado que o Pacheco Pereira não fez e que eu suponho que deve fazer-se. É que realmente o Pacheco Pereira disse que o Dr. Cavaco Silva tinha encontrado o tom na entrevista e tal. E o tom era o tom de transportar a sua experiência para a Presidência da República. E é preciso esclarecer aqui uma coisa. Como é. Porque o Dr. Cavaco Silva, apesar de invocar a sua experiência como um argumento forte para a sua candidatura, e portanto, para que votem nele, não se esquece nunca de colocar essa experiência no exato registro do Estatuto da Função Presidencial. Enquanto que, por exemplo, em entrevista, isto é, essa experiência será um apoio, um auxílio ao Governo. Não será nunca uma tentativa eleito em um de outubro. Sobre os escombros do cavaquismo. Pronto, meu caro amigo, até nesse aspecto.
Ou seja, até os escombros, podem ser uma experiência útil. O doutor Mário Soares, o doutor Mário Soares foi Presidente da República sob os escombros de Kiev. Mas dá-me licença. Sob os escombros de Kiev. Pronto, já Foi fizemos não, a questão é outra. outras É que o Dr. Sampaio dá uma entrevista este fim de semana ao Expresso, foi publicada na revista do Expresso, e diz uma coisa que, do ponto de vista da relação institucional entre Presidente da República e Governo, me parece muitíssimo perigosa. Ele não tem experiência nenhuma, a não ser a da Câmara de Lisboa, nessa matéria, a não ser a da Câmara de Lisboa, e essa também vem inventariada no mesmo jornal, de uma forma que não é positiva para ele. Mas ele propõe-se fazer uma coisa grave, que é constituir grupos de estudo, fazer livros brancos sobre as matérias e depois oferecê-los ao Governo. Você veja o perigo que isto constitui do ponto de vista do conflito das competências. Para terminar a primeira parte, veja o perigo que isto pode constituir. Ok, aviso feito. Eu vejo que o Dr. Nogueira de Brito está assustadíssimo com o perigo dos livros brancos, que é a nova versão do livro negro, do livro azul, do livro vermelho. O Dr. Mário Soares não me achava parece graça ridículo. nenhuma. Ou seja, que o Presidente da República, Mário Soares, tenha feito... Há um Ministro da Saúde e ele resolve levantar o problema da saúde. O Presidente Mário Soares nunca fez isso. Fez presidências abertas, mas nunca fez livros brancos. O Presidente Mário Soares fez mais do que isso. Mais do que isso. Mas está nas Seychelles agora. Congregou à sua volta... os argumentos. Congregou à sua volta peritos de várias naturezas que se pronunciaram sobre problemas nacionais, que ajudaram a aumentar a reflexão, a fazer a crítica do status quo, etc. E se o Dr. Sampaio fizer a mesma coisa, fará muito bem. Agora, o que eu acho interessante é que os senhores parecem revelar, enfim, alguma expectativa emocionada em relação à evolução da candidatura, precisamente porque ela tem andado aos coices e aos zigue-zagues. Ou seja, o doutor, e aos zigue-zagues, sobretudo. Você prima pela delicadeza da linguagem. O doutor... Não é, por favor. Não, eu já vou... Este é um coice metafórico, vá lá. Não, ele não pode suportar nem um toque. Faz equivaler... Quanto mais um coice, isso é de mau gosto. Eu não gosto de coisas de mau gosto. Pois, você é verdadeiramente uma princesa. Agora, nesta matéria, ele disse, entre outras coisas, como mudança de tom, uma coisa que lhe revela a verdadeira alma, e coisa que devemos tomar nota. Diz, quem é senhor? Um mero Presidente de Câmara, quer dizer, com um ar de diminuição, o que é perfeitamente ridículo em relação a alguém que teve e tem um perfil político como aquele que o Dr. Sampaio tem. O que é que isso quer dizer? Agora, Isso é uma abstração. Passou do tom de beligerância disfarçada para o tom de acutilância insultuosa diretamente. O Lopes Cardoso fazia esse trabalho. Quer saber a minha opinião? Eu também não acho lavava as cavalariças e o outro fazia o tom nobre. Agora, ele está a fazer o papel do estribeiro, o que, aliás, fica muito bem porque está na massa do sangue. Quem é o estribeiro? Também acho isso excessivo. O candidato. Posso acha excessivo, não acha? Eu também acho excessivo, devo dizer. Bem que acho excessivo. Não, mas isso não lhe dá razão a si. Eu acho que é perigoso. Eu acho que é perigoso. Porque a candidatura do professor Cavaco Silva existe entre a buçalidade se eu disser, e o desfalque. do ponto de vista jornalista, eu disser mais Deixa eu ver. pode ser dizer. Mas o mérito é meu por o obrigar a dizer essas coisas. Não me obrigava. Não me obrigava. Neste caso é um bom avaliador. Se eu não estivesse de acordo consigo, eu não dizia. Então não nos eu também não acho quanto à avaliação. Ou seja, se eu acho positivo a entrevista do professor Cavaco Silva, já acho que passar de uma inexistência de ataques, em alguns casos que até deveriam ter existido noutras coisas, para um ataque excessivo do ponto de vista pessoal ao Dr. Jorge Sampaio, acho que essas flutuações prejudicam a candidatura do... E é com este reparo, não, foi feito pelo mandatário. Vou terminar a primeira parte do programa, daqui a pouco o debate promete sobre incompatibilidades. Luís Nóbregadas, deputado nacional, dirigente partidário, advogado, incompatível. Não. Luís Nóbregadas, deputado do Partido Popular, transparente, compatível. Amanhã à noite, Luís Nóbregadas no Crossfire. Chivas Regal apresenta Crossfire. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As chamadas seitas religiosas têm cada vez mais fiéis. Talvez por isso tenham também cada vez mais inimigos. As histórias de pequenas e grandes vigarices à volta destes cultos são também cada vez mais frequentes. Mas a verdade é que nem a Polícia Judiciária, nem os Serviços de Informação têm, que se saiba, qualquer investigação em curso, mesmo quando todos perguntam de onde vem toda a riqueza exibida pelas seitas.
quarta-feira à noite. Casos de polícia. Os duros não têm limites. Cássio G-Shock. Estou à tua espera no 0641 12 44 22. 0641 12 44 22. Até já. Ferros a vapor Philips. Por si fazemos melhor.